Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas nos átrios ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e lindo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, à sala do trono, para que nós possamos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. 1 Timóteo 5:8, ele diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Em Mateus 22, versículos 37 a 39, a gente lê assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E eu queria destacar esse versículo 39, o último versículo, aonde Jesus diz que o segundo mandamento, o segundo maior mandamento, é semelhante ao primeiro: ame o seu próximo como a si mesmo. Esses dois textos, eles nos falam de cuidar de pessoas próximas a nós. Esses dois textos, eles nos falam de como nós deveríamos tratar as pessoas que são próximas. Os parentes, os da família, e não só esses, mas o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Os nossos colegas de trabalho, os nossos irmãos da igreja, os nossos vizinhos,
aquelas pessoas que são carne de pescoço, difícil de aturar. Esses são os nossos próximos. Talvez o nosso patrão que é chato, que é injusto, aonde nós estamos sofrendo de repente até algum tipo de perseguição, alguma injustiça. Esses são os nossos próximos. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas eu acho interessante, toda vez que eu leio esse texto, o que vem na minha cabeça, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: eu me amo? Será que eu tenho me amado? Como que eu tenho tratado a mim mesmo? Porque para eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu tenho que estar satisfeito com aquilo que eu estou vivendo. Eu tenho que estar satisfeito com as minhas atitudes, com aquilo que Deus tem feito na minha vida, com a forma como eu tenho tratado e vivido aquilo que eu tenho recebido de Deus. Será que eu tenho me amado? Será que eu me amo? Será que eu consigo perdoar as minhas falhas? Eu mesmo consigo perdoar os meus pecados? Porque às vezes a gente peca contra nós mesmos. Às vezes a gente se engana. Será que nós temos tido o amor suficiente para perdoar a nós mesmos? Para aceitar os nossos erros, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu errei. Me ajuda a me amar, me ajuda a entender o processo pelo qual eu estou passando. Eu estava conversando agora há pouco com meu irmão, falando justamente sobre isso. Durante essa caminhada que nós temos com Cristo, a gente conhece várias pessoas que vão ficando pelo caminho, pelos mais diversos motivos. Elas vão desistindo de si mesmas. Elas não conseguem se perdoar. Elas não conseguem se amar. Elas não conseguem olhar para o próximo como seu próximo. E a primeira coisa que passa na cabeça é desistir. É largar tudo. Ao invés de se colocar diante de Deus, ao invés de se colocar de joelho na presença do Senhor e falar: Senhor, o que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Como que eu devo me portar? A gente vai e pensa em largar tudo, desistir de tudo, talvez até fugir de tudo. E aí eu começo a olhar para a minha própria vida. Eu começo a olhar para aquilo que Deus tem permitido eu passar. E às vezes eu chego perto do Espírito Santo e falo: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, porque a vontade de desistir é muito grande. Aquilo que o diabo traz na nossa vida, a tentação do diabo de que a gente não continue, de que a gente saia da presença de Deus, de que a gente abra a mão da bênção de Deus sobre a nossa vida, é muito grande. E é aí que eu quero chegar nesses dois textos.
Porque nós precisamos nessa hora parar e refletir sobre a nossa vida, se nós estamos nos amando, se nós estamos permitindo nós mesmos nos amar, amar ao próximo. Como que nós estamos tratando o próximo? Será que nós estamos tratando as pessoas que nos rodeiam como nós gostaríamos de ser tratados? Será que o amor que nós estamos dispensando para aqueles que são da nossa própria família, para aqueles que são mais chegados de nós, será que nós estamos dispensando o amor que nós gostaríamos de receber? Será que nós estamos assumindo com essas pessoas que são próximas a nós a responsabilidade e o compromisso que nós temos que assumir e que nós batemos no peito e saímos por ali dizendo para os outros que estamos assumindo, mas na realidade nós não estamos, estamos negligenciando as pessoas, negligenciando a nossa responsabilidade, negligenciando o nosso papel dentro da nossa casa ou daquilo que nós estamos fazendo ou do nosso trabalho? Será que nós estamos verdadeiramente nos amando? Nós só podemos amar o próximo se nós amarmos a nós mesmos. Nós não podemos ficar na nossa vida com um pé na desistência e o outro pé na bênção de Deus. Nós não podemos ficar na nossa vida sem tomar uma decisão definitiva sobre aquilo que nós queremos. Eu, particularmente, estou passando por um momento em que eu estou sendo cobrado por Deus de algumas decisões na minha vida. Algumas coisas que Deus mandou eu fazer e eu não fiz ainda. Por teimosia e talvez até por estar amando mais a essas coisas do que a Deus. E Deus tem me cobrado isso. Sabe, porque não existe outra forma de passar por essa vida com Deus se não for amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, em primeiro lugar na nossa vida. Nós ficamos batendo cabeça de um lado para o outro, batemos cabeça o tempo todo na nossa teimosia. Mas só existe uma forma de sermos bem-sucedidos na nossa vida. É nos entregando totalmente a Deus. É permitindo que o amor de Deus inunde a nossa vida. É permitindo que o amor de Deus inunde o nosso ser e transborde para as outras pessoas. Só existe essa forma. Por mais que a gente tente fazer as coisas de uma forma diferente, só existe uma forma de você viver a vida com Deus. É amando a Deus sobre todas as coisas, amando a si mesmo e amando ao próximo como a si mesmo. Jesus foi bem claro. Essa passagem de Mateus, no capítulo 22, ela fala justamente sobre isso. Os fariseus tentando testar Jesus para ver se ele ia blasfemar contra Deus ou falar alguma coisa diferente daquilo que a lei de Moisés dizia. Eles perguntam para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus fala para eles: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Sabe, nós precisamos olhar para as pessoas que nos rodeiam.
E quando a gente for tomar uma atitude, for fazer alguma coisa, a gente tem que pensar, será que Jesus faria isso com essa pessoa? Será que eu gostaria que essa pessoa fizesse isso para mim? Será que eu gostaria que essa pessoa tomasse essa atitude para comigo? E isso sem falar nas pessoas que são mais distantes, os moradores de rua, as pessoas pelas quais a gente passa hoje em dia na rua e vê às vezes dormindo debaixo de uma marquise, numa esquina, num chão. E muitas vezes aquilo nem mexe mais com a gente. Muitas vezes a gente passa direto como se fosse um poste ou uma lata de lixo ou alguma coisa, mas a gente nem presta atenção mais. Sabe, hoje Deus tocou no meu coração sobre essa questão de você fazer o que for preciso para amar as pessoas que te rodeiam. Fazer tudo aquilo que for necessário para amar as pessoas que te rodeiam. Você assumir a sua postura aonde você estiver, para que o amor de Deus seja demonstrado através de você. Para que as pessoas possam olhar para você e possam dizer: o amor de Deus está sobre aquela pessoa. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias em que nós vamos ser perseguidos, principalmente aqueles que estão em cima do muro, aqueles que não estão totalmente decididos, aqueles que estão aqui e ali e quando precisa de alguma coisa corre para Deus e quando não precisa vai para o mundão e aí fica na balada e tal, parará. Principalmente para esses, as coisas são muito difíceis. As coisas são muito difíceis para aqueles que ainda não se decidiram totalmente. Nós estamos vivendo dias em que as coisas de Deus têm sido deixadas de lado cada vez mais. Nós estamos vivendo dias em que o amor tem se esfriado. Tem sido uma coisa corriqueira. Aonde a gente olha para um filho, para uma filha, para um pai, para uma mãe e fala: ah, tudo bem, tá tudo jóia. Ele vai entender. E a gente não olha, a gente não se coloca na pele do outro, a gente não se coloca na situação do outro, a gente não se coloca, tenta entrar na cabeça do outro para entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente olha só para o nosso próprio umbigo. E é interessante porque é comum entre nós, é comum que a gente pense que o nosso problema sempre é o maior, o nosso problema sempre é o pior de todos. Hoje eu estava ouvindo uma pregação onde o pastor chegou e falou, ele usou uma alegoria que eu achei, gente, eu achei essa alegoria uma coisa maravilhosa. O filho dele, estava um pai e um filho andando no parque. Um menininho pequeno, devia ter uns 6 anos, 7 anos de idade, pega na mão do pai e fala assim, pai, qual o tamanho de Deus? E aí o pai fica sem saber o que responder para aquele menino, qual o tamanho de Deus? Não sei. Como é que eu vou responder para o meu filho qual o tamanho de Deus? E aí ele fala, Espírito Santo, me ajuda, me dá aqui um discernimento, me dá uma sabedoria para eu poder falar para o meu filho qual o tamanho de Deus. E continua andando. Daqui a pouco ele ouve um barulho de um avião passando lá em cima.
E aí ele aponta para o avião e fala: filho, olha aqui, olha aqui. Qual o tamanho daquele avião? E aí o menino olha para o avião e fala: ah, pai, esse avião é pequenininho. Olha só, pai, esse avião é pequenininho. Aí o pai aproveita a situação, pega o menino, leva no aeroporto. Chega lá no aeroporto, tem um jumbão daquele de 500 passageiros parado lá. Aí ele chega bem perto do avião e fala: filho, qual o tamanho desse avião? Aí o filho olha e fala: eita, pai, esse avião é grandão, né? Esse avião é grande. Aí o pai vira pro filho e fala: filho, com Deus é a mesma coisa. Quando você está longe de Deus, filho, Deus é pequenininho e os seus problemas são enormes. Mas quando você está perto de Deus, quando você está envolvido pelo amor de Deus, Deus se torna tão grande, tão grande, tão grande, que os seus problemas ficam pequenininhos. E aí nós chegamos à conclusão de que o tamanho de Deus depende da distância que nós estamos dele. Qual o tamanho que Deus tem para você? Qual o tamanho que Deus tem para você, para sua vida, para sua família, para aqueles que te rodeiam? Qual é o tamanho de Deus para você? Qual o tamanho do amor de Deus na sua vida? Qual é o tamanho do seu amor por você? Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que você é filho de Deus, é filha de Deus. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que você é abençoado. Que você foi chamado para vencer. Que você foi chamado para viver uma vida de abundância. Que você foi chamado para ser próspero dentro da prosperidade bíblica. Você sabe qual é a prosperidade bíblica? Você sabe qual é a diferença da prosperidade bíblica e da prosperidade do mundo? É que a prosperidade do mundo, as pessoas que são prósperas no mundo, elas têm muito de uma coisa só. Geralmente elas têm muito dinheiro e acham que são prósperas. Mas a prosperidade bíblica é você ter um pouco de tudo que você precisa. Isso é ser próspero, biblicamente falando. É você ter muito, é você ter pouco de tudo. É não ter falta de nada. Essa é a prosperidade bíblica. E hoje você pode olhar para dentro da sua casa e você pode dizer: Senhor, eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho o amor da minha família, eu tenho saúde, eu tenho um trabalho, eu tenho a misericórdia e a graça do Senhor de acordar todos os dias, poder respirar esse ar que o Senhor me deu, poder ganhar esse presente que é o dia de hoje, que Deus faz todos os dias. Todos os dias, Deus, com seu amor maravilhoso, Ele faz um dia especial para você. Especial. Único. Que só você pode viver, ninguém mais. Ninguém mais pode viver a sua história naquele dia, só você. É uma página em branco que você pode pegar e escrever nela o que você desejar. O nosso Pai é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que Ele te dá uma página em branco todos os dias, para que você simplesmente escreva a sua história. E de preferência, se você tiver intimidade e comunhão com o Espírito Santo e com Deus,
Você vai escrever nessa página aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que Ele tem preparado para você naquele dia. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é buscar a Deus em primeiro lugar quando você acorda. Na primeira coisa que você faz quando você abre o seu olho, Pai, obrigado porque eu acordei. Quantas pessoas não acordaram hoje? Quantas pessoas morreram durante a noite? Não tiveram a honra, o privilégio de acordar hoje de manhã. Pai, eu estou saindo agora para trabalhar. Espírito Santo, vem comigo. Quantas pessoas não têm um emprego para onde ir? Quantas pessoas não têm um trabalho para onde chegar, para onde se colocar? Obrigado, Pai. Sabe, tem 25 anos que Deus me abriu uma porta de emprego como terceirizado da Caixa Econômica Federal. E até hoje eu estou lá, para a honra e glória do Senhor. Já tentei sair de lá várias vezes e Deus fala, não, você não vai sair daqui. Você só vai sair daqui quando eu mandar, quando eu te tirar, quando eu te levar para outro lugar. E eu tenho aprendido a agradecer a Deus todos os dias pelo emprego que Ele me deu. Eu tenho aprendido a agradecer a Deus todos os dias pelas coisas que eu estou passando. Pela doença da minha esposa, pelos problemas da minha mãe. Todos os dias eu agradeço, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho esposa. Obrigado porque eu tenho minha mãe. Não permita, Senhor, que eu tome uma atitude que venha a prejudicar a minha mãe, a prejudicar a minha esposa, a prejudicar os meus filhos, a minha família. Amar ao próximo como você ama a si mesmo. O texto de 1 Timóteo 5,8, ele fala que aquele que não cuida dos da própria família nega a própria fé. Sabe, nós precisamos entender que nós não podemos fazer aos outros aquilo que nós não queremos que seja feito para nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grandioso e infinito amor do nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Aonde esse vídeo chegar, aonde essa palavra chegar, aonde essa reflexão chegar, que as pessoas sejam abençoadas. Que as pessoas recebam o grandioso e infinito amor de Deus. E que as pessoas amem a si mesmas. E amem os seus próximos como a si mesmas. Sabe, a gente precisa aprender a ser gratos, a ser agradecidos. A gente precisa aprender a tomar os posicionamento, a tomar a decisão, a se posicionar e falar, Senhor, aqui é o meu lugar e é aqui que eu vou prosperar e é aqui que o Senhor vai me fazer prosperar, porque o Senhor me colocou aqui e tem um objetivo, um propósito para eu estar aqui. Me mostra, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não entendo, Senhor, eu não entendo qual é esse propósito. Eu não entendo qual é o propósito da perseguição, da injustiça, do salário pouco, dos problemas, eu não entendo. Mas se o Senhor me colocou aqui, o Senhor tem um propósito. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, me mostra. Me mostra esse propósito, papai. Mostra para mim, Senhor, para que eu possa prosperar, para que eu possa crescer, para que eu possa andar nos teus caminhos aonde quer que o Senhor me coloque, Pai. Eu desejo que vocês
cada um de vocês sejam tremendamente abençoados. Amém. E nesse dia chamado hoje, vocês recebam uma bênção especial do Senhor sobre a vida de vocês. Meu filho, minha filha, aonde quer que vocês coloquem as suas mãos, que prospere. A minha nora, o meu genro, aonde quer que vocês coloquem as suas mãos, que prospere. Minhas netas, meu neto Davizinho, a minha bisnetinha Brenda, quando ela colocar a mãozinha dela em alguma coisa, que prospere. Em nome de Jesus. Que cada um de nós sejamos tocados pelo grandioso e infinito amor de Deus nessa noite. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém.